Muitas pessoas pensam que Deus só está dentro da igreja. Eu acredito num Deus que cuida de todos. E a entrevista de hoje é com a Dani, que é youtuber e conta com mais de 9 milhões de visualizações na plataforma. Oi, Dani. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Dani, me conta um pouco sobre você. Quem que é a Dani? Eu me vejo como uma mulher forte, porque eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida, mas eu me vejo como uma pessoa que superou os traumas, não me vejo como uma pessoa ferida e sim curada, e hoje eu uso tudo que eu superei para ajudar outras pessoas. E como que você começou no YouTube? A minha história com o YouTube foi... Assim, eu não tinha plano de ser youtuber, nunca passou pela minha cabeça, porque eu era cabeleireira e maquiadora, então eu já tinha minha profissão, e eu nunca pensei em entrar em vídeos, essas coisas, nunca liguei para isso. Só que como eu tinha uma história de vida, eu sabia que eu tinha necessidade de contar a minha história para outras pessoas, porque eu sei que a minha história salva vidas. E aí foi quando eu decidi gravar um vídeo contando a minha história, postei no YouTube, não sabia, não entendia nada, era super leiga. Só que nesse tempo que eu gravei o vídeo, eu passava por muitas dificuldades financeiras também. Então eu não tinha internet em casa, eu não tinha celular no tempo. Entendeu? Então eu gravei o vídeo, joguei e esqueci. Aí Como foi feito esse primeiro vídeo? Foi em outro lugar? Foi com um amigo? Não, foi dentro do meu quarto sozinha. Eu peguei um notebook velho que eu tinha lá, gravei e joguei. Só que, tipo, eu não sei mexer, né, em nada disso, abri um canal no YouTube, só que eu não entendia. E depois de alguns meses que eu comecei a receber várias mensagens, e aí várias pessoas começaram a me procurar falando: meu Deus, a sua história mudou a minha vida, grava mais vídeos, continua. E quando eu fui ver, o meu vídeo já tinha alcançado no tempo umas 500 mil visualizações. E muita gente tinha assistido, muita gente tinha gostado. Então o retorno foi positivo. Aí foi quando eu decidi continuar a gravar vídeos. E foi sem nenhuma pretensão? Você gravou mesmo, sem conhecer a plataforma, queria deixar registrado? Sim, eu nem entendia nada. Não conhecia, não acompanhava YouTube. Eu não estava por dentro de nada. Mas eu sentia necessidade. E foi quando eu, sem condições, assim, eu não escondo a minha história, eu não tenho vergonha, já passei por muita necessidade financeira, só que quando a gente quer algo, a gente consegue, a gente luta, né, a gente vai atrás. E eu consegui um celular emprestado de uma amiga no tempo, caçava o Wi-Fi pela rua, gravava uns vídeos amadores, assim, quem for ver os meus primeiros vídeos, eram uns vídeos assim que hoje, não dá nem pra comparar a qualidade dos meus vídeos de hoje com os primeiros, mas eu comecei, né, e eu fui crescendo aos poucos. E me conta um pouquinho da sua história, a história que você conta lá no YouTube. Fala um pouquinho, breve, não sei. Bom, eu vou contar resumidamente o meu testemunho de vida, que é o que mais impactou o meu público, né? Que é o que, tipo assim, eles me olham e já lembram da minha história. Eu passei por muitas situações difíceis da minha vida. Muitas pessoas podem olhar, eu contar meu testemunho, e podem até pensar, isso é vitimismo. Não, não é. Pra mim isso é superação. Porque muitas pessoas que passaram pelo que eu passei, a maioria tem muita sequela, tem muito trauma, sabe? Ou se mata, ou não consegue mais sair dessa ferida, sabe? Então, no meu caso, eu falo para as pessoas que a minha história teve um final feliz, apesar de todo o sofrimento, de todas as dores. É possível você sair daquela situação de sofrimento e recomeçar, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Desde criança, eu vim de uma família muito pobre, já tive muitos, inúmeros traumas. Tipo assim, minha família era uma família muito desestruturada, não tinha princípios, então eu cresci meio que sem princípios. O meu pai traiu minha mãe e casou com outra mulher, aí me abandonou e foi um pai ausente. Isso gera lacunas em uma criança também. E a minha mãe teve depressão e ela era muito pobre, então ela não sabia como lidar com a depressão, então ela se isolava e me rejeitou, porque era uma maneira que ela tinha ali de lidar com aquela doença no tempo que ela tinha na alma, né? Que pra mim, eu acredito que depressão é uma doença na alma. E eu cresci com muitas feridas. Aí aos 7 anos de idade, minha mãe conheceu um homem e esse homem começou a me abusar sexualmente. Esse homem era um pedófilo. Então já na minha infância já era desgraça atrás de desgraça, né? Já acabou ali. E impossível não gerar um adolescente, no mínimo, revoltado, no mínimo, né? E aos 13 anos de idade eu já fui pras drogas, já comecei a tentar buscar refúgio, né, em outras coisas.
Coisa de adolescente também, né? Que adolescente é um pouco difícil, né? Mas no meu caso, eu acredito que eu fui bem extrema, Não, assim. teve motivos. Tive motivos, mas assim, eu não generalizo. Eu sei que tem pessoas que passaram pelo que eu passei e não fizeram o que eu fiz. Eu não tô generalizando, mas no meu caso, eu encontrei nas drogas o escape que eu precisava. Então eu fui pra bebida, eu fui pras drogas. Comecei a ir pro rock and roll, nada contra, eu gosto de rock até hoje, mas é um rock gospel hoje em dia. Mas assim, me encontrei nesse mundão aí, então eu fiz muita coisa errada mesmo, e eu acredito que eu tive muito livramento de morte, porque eu já tive overdoses, sabe, brigava ali com a galera, e era briga feia, briga de faca, era coisa pesada mesmo, sabe? Então, eu já vi... Na época também não tinha ninguém te auxiliando, né? Não tinha, irmãos... Não, eu sempre fui a filha mais velha. Então, tudo que eu vivi era tipo uma novidade na minha vida. E eu meio que não entendia que viria uma consequência pra minha vida. Eu usava droga e é isso. Eu vou transar com tantos caras e se eu pegar uma AIDS... Tipo, eu não tinha um temor assim na consciência. Eu não pensava no amanhã. Eu vivia o hoje, ia vivendo. Era uma menina sem sonhos. Eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos. Eu tava ali vivendo por viver e eu tava numa vida de autodestruição. Era assim que eu me encontrava. Então, eu fazia tudo que era podre, eu tava dentro. Eu não me dava valor, né? E isso começou nos seus 13 anos, mais ou menos, até os meus 21. Então, foi bastante tempo. Foi. E isso em Guararema? Você nasceu em Guararema? Sim, nasci em Guararema, só que aos meus 17 anos de idade, eu saí de Guararema e fui para São Paulo. Foi onde eu virei prostituta. E ali já era viciada em drogas, já bebia. E como que foi? Você estava em Guararema, surgiu a oportunidade, assim, né? Alguém te chamou para ir para São Paulo, foi vontade sua e não encontrou meios lá para sobreviver e foi isso? Como que foi? Eu acredito que o que aconteceu comigo acontece com muitas meninas, sabe? O motivo maior foi uma decepção amorosa. Decepção amorosa acaba com a pessoa, né? E principalmente quando a gente não tem estrutura, a gente não tem com quem conversar ou para onde correr, sabe? Eu passei por uma primeira decepção amorosa na minha adolescência, só que me abalou no tempo. Eu não consegui suportar aquilo. E eu tava muito revoltada, não tinha dinheiro, essas coisas com a minha vida. Revoltadíssima com a minha vida, pela falta de dinheiro também. E aí minha amiga me convidou pra ir embora com ela pra São Paulo. Na hora ela não me falou o que a gente ia fazer, ela só falou que a gente ia ganhar muito dinheiro. E que era pra me confiar nela, que a nossa vida ia mudar. Porque eu acho que se ela falasse na hora eu não ia aceitar, eu acho que eu ia ficar com medo. Né? Porque ela também tinha a mesma vida que eu, ela também não tinha dinheiro, essas coisas. E ela encontrou na prostituição os sonhos dela, né? Dinheiro, ela comprava tudo que ela queria, então... E aí ela te chamou... Eu acredito que ela queria me ajudar, porque ela foi ajudada pela prostituição, assim, sabe? De maneira inconsciente. E aí, eu fui junto com ela. Chegando lá, ela abriu o jogo e ela falou, calma, vai dar tudo certo, eu já faço isso. E eu fiquei 2 anos nessa vida. Mas aí, primeiro você não tomou um susto ou você aceitou a ideia por ser sua amiga falando? Eu me assustei. Mas aí ela me acalmou. Ela foi me explicando direitinho como que era. E na verdade, quando eu cheguei lá, realmente não era um bicho de 7 cabeças, porque ela me levou em uma boate de elite. Eu não fiquei na Augusta, na rua, nessas coisas bem pesadas. Ela me levou para uma boate mais chique, então era uma balada, tinha DJs e era uma coisa super assim, formal. Entendeu? Então, pra mim não foi tão pesado, porque eu já tava acostumada em balada de rock bem pesada, então quando eu vi aquilo, eu pensei, isso é balada de playboy, né? Na minha cabeça no tempo. Só que eu bebia pra conseguir trabalhar e lá dentro eu vi muitas coisas pesadas também, tipo, minha amiga, uma das minhas melhores amigas morreu de overdose na minha frente, com 19 anos. Eu mesma já tive overdoses. Lá nesse lugar? Sim, eu trabalhava de segunda a sexta, todas as noites. E eu ganhava muito dinheiro. E aí você morava lá perto já? Morava dentro da boate mesmo. Eu virei prostituta de ofício mesmo. E a maioria das meninas mora dentro da boate. Cada uma tem o seu quarto. Foi por quanto tempo? Por 2 anos. 2 anos ficou lá. E quando que você falou assim, vou sair dessa vida, alguém veio conversar com você, como que foi? Então, porque durante minha vida inteira eu nunca tive sonhos. Eu não pensava em fazer faculdade, eu nunca pensava em ter uma família. Eu não tinha sonhos, porque desde criança eu não fui projetada a ter sonhos. Eu não tinha princípios, não tinha nada. Então, pra mim, tudo que eu fazia era normal, era um ato de sobrevivência, eu não tinha peso na consciência.
Eu levava a minha vida ali daquele jeito, só que muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes que eu cheguei a chorar enquanto eu trabalhava. Porque tinha noites que eu não queria. Que lá no fundo não era que você... Não era, entendeu? Não é fácil. As pessoas falam com não é fácil. Entendeu? Eu tinha que beber para conseguir trabalhar. Eu não conseguia fazer sã. Era um trabalho, assim, psicologicamente difícil. E eu já não estava mais aguentando a minha vida. Naquela situação que eu me encontrava. E eu tive uma experiência, agora vamos entrar aqui no sobrenatural, porque eu sou espiritual e eu não vou esconder o meu testemunho, tá? Eu respeito quem acredita e quem não acredita, mas eu não vou deixar de contar, tá? E acho que tudo começou lá dentro da boate mesmo. Depois de 2 anos que eu tava ali dentro, eu lembro que eu já tava num momento da minha vida que eu tava muito vazia. Eu tinha dinheiro, tinha tudo que eu queria. Dinheiro, roupas, mas eu dormia todas as noites chorando. Era um vazio imenso que eu sentia, sabe? Era como se minha vida não tivesse sentido. E eu acredito que eu já tava ali naquele caminho pro suicídio, sabe? Só que no tempo não era muito falado, porque isso 10 anos atrás. Eu tô velha, já tô quase com 30. Mas hoje em dia é mais falado sobre suicídio, né? É mais conversado. Mas há 10 anos atrás não era muito falado, entendeu? Então eu acredito que eu tinha sintomas de depressão, de suicídio, mas era algo assim que eu tinha que lidar com aquilo. Eu não sabia como tratar, entendeu? Não tinha com quem recorrer, não contava pra ninguém. Amiga, você não conversava com ela? Não, porque ela também era vazia igual eu, eram as duas vazias ali, as duas... vamos beber. Vamos se drogar, entendeu? Então era uma apoiando na outra, 2 cegas, uma apoiando a outra. E aí foi quando isso eu não me esqueço, tipo, que marcou a minha vida mesmo. Eu tava sentada na porta da boate, bebendo e fumando como de costume. E ali, vazia, tipo assim, sem expectativa nenhuma na vida. De repente veio uma mulher até mim, ela olhou bem pra minha cara e falou assim, você não vai ficar aqui muito tempo, você é nova ainda, você tem muito que viver. E na hora eu pensei que ela tava me ameaçando, né, que era uma prostituta toda tatuada, assim. E aí ela levantou e saiu, aí eu olhei pra ela, tipo, será que ela tá me ameaçando? Mas eu senti amor nas palavras dela, eu não sei porque ela falou aquilo pra mim, mas marcou. E passando-se alguns dias, entrou um homem lá na boate e se apaixonou por mim, e virou meu cliente, e ele me tirou daquela vida. No que ele me tirou daquela vida, ele foi tipo um anjo na minha vida. Porque eu acredito que se eu continuasse lá, eu ia me matar. Se continuasse daquele jeito? Eu ia me suicidar, porque eu não aguentava mais. Então, quando ele me tirou daquela vida, meio que foi uma nova oportunidade. Ele foi e se apaixonou por mim, só que aí hoje faz todo sentido o que aquela mulher disse. Você não vai ficar aqui muito tempo. Você é nova ainda, você tem muito que viver. Então hoje, como cristã, eu entendo que ali naquele momento Deus usou aquela mulher para falar comigo. Porque eu tenho a minha mente muito aberta em relação ao agir de Deus na vida das pessoas. Muitas pessoas pensam que Deus só está dentro da igreja. Eu acredito num Deus que cuida de todos. Entendeu? Porque ninguém respira sem Deus. E ali naquele momento eu acredito que Deus viu que eu estava naquela situação, mas eu não tinha escolhas. Eu estava ali porque era aquilo e acabou, eu não tinha opções. Então eu acredito que Deus teve misericórdia da minha vida e decidiu me dar uma chance. E usou uma prostituta para falar com outra prostituta dentro de uma boate. Isso que eu prego quebra muitos tabus, né? Porque escandaliza muitas pessoas, muitos religiosos, né? Tipo, você acha que Deus vai estar dentro de uma boate? Você acha que Deus vai usar uma prostituta para falar com outra prostituta? Mas eu passei por isso, então o meu testemunho, ele é real. E ele me tirou de lá e eu fiquei, tipo, 2 anos com ele. Foi um relacionamento, assim, normal, tranquilo. Ele me ajudou muito, muito. Foi através da vida dele que eu comecei a fazer curso de cabeleireira e maquiadora. Saí da prostituição. Foi depois dele. Foi. E aí... Mas eu ainda era vazia, né? Eu acho que eu tive um livramento de morte no tempo, mas eu ainda era vazia. Ainda usava drogas e bebidas. Mas pelo menos não me prostituía mais, né? Mas eu ainda continuava com aquele vazio dentro de mim. Mas ele não sabia que eu me drogava, não. Eu me drogava escondido. Escondido dele. E vocês davam lá em São Paulo mesmo? Ele morava em São Paulo também? Morava em São Paulo e eu voltei pra Guararema. E aí foi quando eu comecei a trabalhar de cabeleireira e maquiadora em Guararema. E chegando lá em Guararema... Isso aí vocês separaram? Né? Não, a gente ainda tava junto. A gente ficou 2 anos juntos. E eu, por mais que eu tava trabalhando de cabeleireira e maquiadora, era um vazio. Por mais que o meu relacionamento era um relacionamento legal no tempo, era um vazio, não sei, era um vazio que não saía de mim. Entendeu? E aí eu tinha que beber. Ele só me via no final de semana, então de segunda a sexta que eu ia trabalhar eu bebia. Então todas as noites eu ia beber. Eu tinha que beber, pra dormir eu tinha que beber. Eu já tava viciada, entendeu? Eu tinha o quê? 19 anos. E quando você voltou pra Guararema, você voltou pra casa dos seus
Da sua mãe? Pra casa da minha mãe. E da minha avó já tinha falecido. Da minha mãe e da minha irmã. Aí você ficou lá, trabalhava lá, continuava bebendo? Sim. Com ele? Sim, e me drogava também. E aí foi quando todas as manhãs a mulher que virou minha patroa, ela meio que começou a ser um anjo na minha vida também. Tipo, cara, na minha vida até os 21 anos, até os 19 anos parecia que era só desgraça atrás de desgraça. Mas depois de um tempo parecia que começou a aparecer várias pessoas boas na minha vida, sabe? Primeiro foi esse cara que me tirou... Primeiro foi a prostituta que falou aquilo pra mim. Depois foi esse cara que entrou na minha vida e tirou de lá. Depois foi a minha patroa, que foi uma mulher maravilhosa. Que aí ela começou a orar por mim todas as manhãs e falava coisas boas pra mim, sabe? Ela falava que Deus me amava, que eu era especial, que eu tinha valor. Ela me dizia coisas que ninguém dizia, entendeu? Talvez as pessoas olham pra gente e pensam que a gente é forte, porque eu sempre fui uma menina com uma personalidade muito forte, então tatuada, essas coisas, no tempo eu era mais roqueira, hoje eu tô mais tranquila, mas era bem, só usava roupa preta, essas coisas, então acho que quem me olhava não sabia como que eu tava por dentro. Tipo, ela tá bem, você sabe? Você mostrava que parecia que tava sempre bem. Sempre forte, mas aquela mulher teve sensibilidade, e ela começou a orar por mim e falar palavras boas pra mim, sabe? Coisas boas pra mim. E ela me chamou pra ir pra igreja e eu fui com ela pra igreja e aceitei Jesus. E aí começa uma longa história. Mas, e como foi isso? Antes você não acreditava em Deus? Não. Como foi quando ela começou? Mas quando ela começou a falar, você já estava mais aberta pra acreditar ou não? Porque na verdade eu era indiferente à existência de Deus. Não é que eu não acreditava nele. É porque ele não me fazia falta porque eu não o conhecia. Tipo, eu era indiferente, sabe? Se ele existe ou não, eu não sei. Eu ficava assim, sabe? E se ele existe, ele não se importa comigo, porque quem sou eu? Era esse meu pensamento, entendeu? Eu não imaginava que Deus era vivo, que ele era real, que ele poderia falar. Pra mim isso era lenda. Se alguém falasse pra mim que Deus descesse na Terra e falasse com alguém, eu ia falar que isso era coisa de filme, tipo mágica. Não ia falar, nunca imaginava que isso era real, porque na minha vida tudo era muito cético, tudo muito frio, tudo muito na razão, entendeu? Mas milagres existem. E aqui nessa terra... Prova, né? Entendeu? Milagres existem e eu vivi um grande milagre na minha vida. Foi quando, depois que eu aceitei Jesus, entrei numa prova que a vida é uma caixinha de surpresas. A gente nunca imagina o dia de amanhã. Uma hora você tá lá em cima, mas uma hora você pode estar lá embaixo. E eu passei por isso. Na prostituição eu tava lá em cima, tinha tudo. Só que de repente eu perdi tudo, fui pro fundo do poço. Depois que eu aceitei Jesus. Porque eu não queria mais voltar a me prostituir, que aí eu e meu ex-noivo a gente terminou. Quando eu aceitei Jesus, a gente terminou. Porque ele não acreditava? Ou ele era ateu. Tá. Mas ele era um ateu muito, muito bom. Ele era uma pessoa muito boa. Ele respeitava quem acreditava em Deus, entendeu? Mas ele era uma pessoa muito boa, assim. E quando quando eu aceitei Jesus, eu perdi tudo, fui pro fundo do poço. Ou eu voltava a me prostituir, ou eu tentava recomeçar na dignidade, né? E aí foi quando eu decidi recomeçar na dignidade do zero. E aí foi uma prova que eu passei. Cheguei ao ponto de ir pra rua, não ter onde morar. Perdi tudo. Que eu briguei com a minha mãe no tempo. Você brigou com a sua mãe? Briguei com a minha mãe e aí meio que saí de casa. E aí começa a minha história mesmo, né? O grande milagre que eu vivi. Fui pro fundo do poço, viciada em droga, viciada em bebida, não tinha onde morar. Imagina, acabou pra mim, né? Mas aí foi quando, de novo, pessoas boas começaram a entrar na minha vida. E pessoas assim... Na época você perdeu o serviço? Como... Sim, perdi o serviço também, tudo de uma vez. Mas eu acredito que foi permissão de Deus no tempo. Deus estava me provando ali. Mas foi, sabe quando é pá, dominó, efeito dominó, perdi tudo de uma vez. Tipo a prova de Jó. Não sei, pra quem entende da Bíblia vai saber do que eu tô falando. E passei por esse momento de fundo do poço, né? Nunca imaginava que eu ia passar por isso na minha vida e passei. E a vida é assim, né? Tem gente que o fundo do poço é um câncer, sabe? Às vezes a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Mas é nessas horas que eu acredito que a maioria das pessoas encontra Deus. E é na hora da dor. Que muita gente não dá valor em Deus. Eu mesmo não dava valor. Mas quando o bicho pega, quando você não tem pra onde correr, quando chega no fundo do poço, passa por uma situação difícil mesmo de dor, aí você corre pra Deus. Foi o que aconteceu comigo. Entendeu? E aí... eu tenho, assim, uma briga comigo contra a religião, porque eu sou cristã evangélica, não nego a minha fé, tenho orgulho de ser cristã, mas eu não sou mente fechada. Eu sei que dentro da igreja tem muita gente que não vale nada, que se diz cristão e é ruim, a gente que não presta, sabe? E parecia que era Deus querendo me mostrar, tipo, olha filha, o que eu faço tá além da religião.
E foi quando uma mulher que era macumbeira me tirou da rua. Olha que ironia. Ela foi, estava na rua. Ela chegou até em mim, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei pra ela que não tinha pra onde ir. Aí ela se abaixou, olhou bem pra minha cara e falou assim pra mim: agora que você chegou no fundo do poço, só você subir. Vem, vamos pra minha casa, na rua você não fica. Aí eu morei com ela 6 meses. Nesse tempo que eu morei com ela 6 meses, eu acredito que Deus não queria que eu ficasse religiosa, sabe? Tipo, você vai ser diferente, sabe? Você vai amar as pessoas. Você vai ver, você vai me ver em cada pessoa, sabe? E aí, por isso que o meu testemunho é tão forte, por isso que eu tenho um público tão fiel, porque é uma história diferente, é pra realmente arrebentar com a religiosidade. É um confronto a minha história. Tanto é que eu tô pra lançar um livro já, no final do ano. Legal. E aí, você foi morar na casa dela, ficou lá 6 meses. E aí, você foi procurar emprego? Como tava? Então, eu fiquei desempregada. Ela praticamente me sustentou ainda. Olha isso. Só que nesse tempo que eu morei com ela, eu tinha ganhado uma Bíblia da minha ex-patroa e eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. E ela me respeitava. Ela tinha a religião dela, eu tinha a minha no tempo, porque eu já tinha aceitado Jesus. E foi quando eu decidi colocar em prova a existência do Deus da Bíblia. E eu comecei a orar todos os dias dentro de um banheiro, eu não ia mais na igreja. E eu comecei a falar: Deus da Bíblia. Se esse Deus da Bíblia que eu tô lendo existe mesmo, eu faço prova, eu peço que o Senhor me prove, porque eu preciso saber se o Senhor existe mesmo. Que eu quero acreditar que o Senhor existe, mas eu preciso saber. Então me prova. E aí eu fiz 3 pedidos pra ele me provar. Eu pedi que ele me libertasse das drogas e do álcool, que eu não conseguia mais, que eu tava viciada. E eu pedi pra ele me dar um emprego e um lugar pra me ficar, porque com a macumbeira era tipo um barraco, sabe? Mas graças a Deus que eu tinha um teto, né? Melhor um barraco do que na rua. E foi quando, passando-se alguns dias, assim, eu não me recordo perfeitamente, mas assim, dentro de um mês, dentro do mesmo mês, assim, no período de uma semana que aconteceu tudo que eu pedi pra Deus, assim, essas 3 coisas aconteceram. Eu fui liberta do álcool e da bebida de uma só vez em uma só noite. Meu Deus. Sim, foi assim, eu sonhei com uma igreja e eu fui pra essa igreja. Eu sonhei, eu não conhecia a igreja. Eu fui pra essa igreja. Depois eu comecei a orar. E aí eu sonhei com uma igreja. Fui até essa igreja. Chegando lá, tinha várias pessoas que não me conheciam. Eu falei pra eles: eu sonho com essa igreja. Eu tô aqui. Eles falaram: se você sonhou com essa igreja, Deus te enviou pra cá. Então a gente vai cuidar de você. Tipo, super sábios a galera ali. E aí eles começaram... Em Guararema. Eles começaram a orar por mim. Que eles perguntaram o que eu precisava. E eu falei que eu queria ser liberta dos vícios, do álcool e das drogas. Eu não queria mais isso na minha vida, mas eu não conseguia parar, porque eu já estava viciada. Eles começaram a orar por mim. E em poucos dias eu fui para uma pizzaria com essa minha amiga e mais alguns amigos, e eu fui beber, comer pizza. E de repente, quando eu fui beber um copo de uísque, vagabundo mesmo, quando eu fui beber, eu senti uma ânsia muito grande. Parecia que era um copo, desculpa a palavra, de esgoto, assim, na minha frente. Tava fedendo e eu quase briguei com o garçom: você me vendeu um uísque podre! Aí todo mundo pegou o uísque: tá normal, Dani, tá normal. Eu falei: olha aqui, como tá normal? Fui tentar beber de novo, Legal, E nossa, depois disso, nunca mais bebi. Faz 7 anos e eu era ex-alcoólatra. Deus me libertou em uma só noite. Então a minha história é um milagre. Eu vivi um milagre, eu testemunho. Você Entendeu? acreditou também, né? A sua fé. Na verdade, eu queria ser liberta, mas eu não tava acreditando, porque eu nunca tinha vivido um milagre. Quando a gente Quando a gente nunca vive, a gente não espera, porque a gente acha que isso não acontece. Então, tanto é que eu fui pra pizzaria beber. Achando que... Eu fui beber, só que a libertação veio. Então, eu tenho testemunhas de tudo que eu falo. Muitas pessoas podem falar assim: ah, será que tudo isso é verdade? Eu tenho muitas testemunhas porque minha mãe, a minha irmã, minha família, os meus amigos, Guararema, cidade pequena, todo mundo me via drogada e bêbada pela rua. Eu tenho milhares de testemunhas do meu passado, de tudo que eu falo. E essas mesmas pessoas viram a minha transformação. E eu mudei muito. E aí que eles começaram a acompanhar você, porque seu público maior é de Guararema mesmo? Ou é Brasil afora, o pessoal na vê... verdade, internet é muito vasto, né? Não tem como você focar só em um público. Então, meu público pega o mundo inteiro. Eu tenho seguidores em Londres, na Alemanha, no mundo inteiro, realmente. Tenho seguidores no mundo hoje em inteiro. dia você tá bem com a sua mãe, com a sua família? Sim, Deus mudou completamente a minha vida. Eu vivi... Esses foram o começo dos milagres que eu vivi na minha vida, mas... Sabe, Deus mudou completamente a minha vida, completamente. Depois disso eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Não estava fazendo prova de Deus, perguntando se Ele existia.
É muita coisa que aconteceu, mas eu não posso deixar de contar, não posso perder a oportunidade Pode de contar. contar aqui. Eu comecei a dançar balé pra Deus dentro do quarto sozinha, porque eu consegui um novo quarto pra mim ficar, além de ter sido liberta das drogas e da bebida. Voltei com um emprego, então Deus me atendeu. A minha ex-patroa me chamou de volta. Voltei a ter um emprego, consegui um lugar melhor pra me ficar, que era o quarto que era do meu pai, na casa do meu avô. Tipo, é tudo muito incrível, assim. E fui liberta. E aí eu reconheci que Deus existia, né? Não tinha como. Não tinha como se pode. Eu reconheci, tipo, ele existe, ele me provou. Então foi um milagre muito pessoal. Não foi ninguém que veio até mim e falou, Deus existe. Não, eu experimentei. Eu vivi isso. Eu lembro que eu era stripper também quando eu era do mundo. Eu fazia striptease, essas coisas. E quando eu olhei pra trás e eu olhei o meu passado e eu vi que tudo que eu tinha feito, sabendo que Deus existia, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, como que eu fiz tanta coisa errada, sabendo agora que o Senhor existe, o Senhor viu tudo isso. Eu me arrependi, só que eu queria fazer mais por ele, sabe? Porque eu falei, o Senhor não merece. Se o Senhor existe, eu não acredito que o Senhor me viu fazendo tudo isso. E foi quando eu comecei a dançar balé pra Deus todos os dias, dentro do quarto. Aí, de repente, eu fui pra uma igreja, um culto de madrugada, que igreja evangélica tem mania de fazer vigílias, né? Uhum. E a gente foi pra um culto de madrugada e tinham pessoas lá que nem me conheciam, porque nesse tempo eu nem tinha canal. E aí, de repente, tinha um homem lá em cima do púlpito, ele veio correndo na minha direção. Ele tava rolando uma música alegre, assim, de festa entre os evangélicos. E aí ele me chamou pra dançar com ele. Eu fiquei um pouco constrangida, mas ele me chamou, assim, com muita inocência. Não tinha nada de pesado, nem de malícia. Aí quando eu olhei pra cara dele, ele me disse, você é minha bailarina. Aí ele acabou comigo, porque ninguém sabia. Só Deus me via dançar balé pra ele dentro do quarto. Ninguém mais sabia. Era algo só entre eu e Deus. E ali foi revelado. Então ali era o próprio Deus me mostrando, eu existo. Você não queria saber se eu existo? Olha eu aqui diante de você, você é minha bailarina, tipo, eu te vejo dançar dentro do seu quarto. Você não queria saber que eu existo? Olha eu aqui diante de você, eu te provo, eu existo. E aí depois disso, acabou. Não existiu mais Dani. Ali eu morri. E nasci uma nova pessoa, literalmente. Então eu conto tudo isso no meu canal, o povo fica doido, eles adoram. E aí você continuou na igreja? E Continuei, graças a Deus. Quantos anos na época? Então hoje eu tô com 29. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu tinha 21 anos. Depois disso eu vivi muitos milagres, muitos, é muito milagre mesmo, tipo, é um milagre atrás do outro. Mas assim, o meu coração ele sempre foi muito puro, sabe? Mesmo quando eu tava no mundo, essas coisas, eu acredito que Deus ele olha o nosso coração. Então eu não via maldade nas pessoas no início da minha conversão, né? Então no começo eu era muito purinha, muito bobinha, assim. Hoje eu tô mais arretada, hoje eu vejo que dentro da igreja tem um monte de gente ruim, entendeu? Então a gente fica mais esperto. Mesmo que Deus exista, a gente tem que saber viver, a gente tem que respeitar as pessoas também, a gente tem que... Não pode ser muito bobinho, né? Tipo, Deus existe, agora é tudo alegria. Não é. Perfeito. Não, as dificuldades continuam. Eu tenho uma vida normal, eu sou uma pessoa normal, eu sou espiritual, mas eu tenho uma vida normal. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer. E foi nesse momento aí você continuou trabalhando lá, onde a sua ex-patroa de cabeleireira. Ficou no seu quartinho, como que foi crescer? E aí foi quando Deus, ele começou a usar pessoas, porque Deus fala desse jeito comigo, ele usa profetas. Eu nem sabia que profeta existia, mas pra você que não sabe, profeta existe, tá? Saber detalhes aí. E aí foi quando Deus começou a falar comigo, e também usando profetas, ele me disse que era pra mim sair da minha profissão e me dedicar totalmente aos vídeos. E eu não tinha condições nenhuma, mas eu obedeci e me lancei. E eu recebia promessas, Deus me dizia que meu canal ia crescer muito. E eu não tinha condições nenhuma. Começou do zero. Comecei do zero, mas eu acreditei. Entendeu? Então foi ali, foi gerado um sonho, né? Tipo, eu vou fazer isso na tua vida. E na verdade é só o começo, porque falando aqui de maneira abertamente, eu não tenho vergonha de falar das minhas promessas. Deus me disse, eu ainda vou ser uma das maiores youtubers cristãs do Brasil. E eu acredito. Porque ano passado eu ganhei o prêmio de melhor youtuber do Alto Tietê. Legal. Entendeu? Então, e já cheguei a 100 mil seguidores. Pra mim é muito. Pra quem não começou com um celularzinho velho, eu já dou muito valor. E teve alguém que te inspirou, assim, nesse momento, que seja famoso ou não, que você, além de Deus, né? Que você espelha, não sei? Não, porque o meu encontro com Deus foi algo muito particular entre eu e Deus. Eu busquei a Deus num momento que eu precisava. Então, antes disso, eu não tinha ninguém como inspiração. Vieram inspirações depois, né? Tipo, pessoas que eu me identificava. Mas ali no fundo do poço, eu não tinha ninguém. E assim, eu lembro que quando eu era do mundo, dizendo assim de uma maneira só pra trazer a divisão do meu passado e do meu presente, sem preconceito nenhum,
Eu lembro que eu entrava na internet às vezes, quando eu passava por momentos difíceis, tipo, vinha aquele vazio, aquela aflição. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei a entrar na internet e eu pesquisava como curar isso, como deixar de ser triste. Eu lembro que eu pesquisava e eu não encontrava respostas, eu não encontrava aquilo que eu procurava. Então eu acho que hoje o que fez falta pra mim um dia, Deus fez de mim, tipo, eu acredito que muitas pessoas passam pelo que eu passei e procuram. Tipo, meu Deus, como vencer a depressão, como sair do alcoolismo, como superar uma tragédia, como vencer um trauma, sabe? Deus existe. O que eu faço? Então, aí acabam lá, aparece lá, querida Dani, Deus te ama. E como que você se sente inspirando várias pessoas, né? Eu me sinto plena. Eu sinto que eu tô vivendo o que eu nasci pra viver, entendeu? É a minha missão. Eu vejo isso como minha missão. Então, eu tenho muitas razões pra não desistir. Passo por dificuldade, como qualquer outro ser humano. Posso ficar doente. Eu não tô imune a nada. Por mais que eu tenha intimidade com Deus, que eu tenha experiência com Deus, como qualquer outro ser humano, eu posso ter um câncer, eu posso... Que nem, tipo assim, eu e meu namorado, a gente tem muito pé no chão. Muito pé no chão, a gente vai se casar. Só que eu não idealizo aquele evangelho perfeito. Porque o evangelho são para seres humanos. E aqui na Terra a gente vai passar por tudo. A gente vai passar por aflição, a gente vai passar por um momento difícil. A igreja, eu acredito, principalmente a igreja evangélica, trouxe muito aquela ilusão de um evangelho perfeito. Sabe, depois que você conhecer Jesus, você vai se casar e vocês nunca mais vão se separar. Os seus filhos vão crescer na presença do Senhor e serão maravilhosos a vida inteira. Não é assim, a realidade não é essa. Eu conheço tanta gente que nasceu na igreja e hoje está nas drogas, está preso, está no tráfico, está na prostituição, várias pessoas. Então a salvação é individual, o livre-arbítrio continua. Fé, eu acredito que fé, a gente não pode julgar as pessoas, não pode medir a fé das pessoas, porque a gente só vai descobrir a nossa fé quando a gente precisar. Porque se fosse para falar de mim no passado, eu não tinha fé nenhuma. A gente não pode olhar para uma pessoa e falar, você não tem fé. Mano, quando ela precisar, ela vai descobrir a fé dela. A gente só vai descobrir o nosso poder, né? Porque a fé pra mim é poder. Você acredita, assim, com todas as suas forças. Porque você precisa. Eu acredito que a fé é essencial na vida de todo ser humano. Porque todo mundo um dia vai passar por uma dificuldade e vai precisar de fé. Ninguém tá imune. As dificuldades da vida, pode ser rico, pobre. Uma hora, você vai correr pra Deus. E as pessoas, elas te mandam mensagens falando isso? Como que você todo dia, eu tô acostumada. Nossa, eu fiz tanta amizade. Eu tenho um público tão fiel assim que eu lembro que... Hoje em dia eu tô bem, mas eu lembro que há uns 2 anos atrás eu não ganhava nada do YouTube. E eu pensei em desistir, porque tava muito difícil. Gravar vídeo toda semana, cuidar de milhares de vidas, né? E não tinha retorno nenhum. E aí eu ia desistir do canal e ia voltar a ser cabeleireira. E foi quando o meu próprio público me ajudou. Fizeram uma vaquinha e me deram uma baita ajuda financeira. E aí eu continuei com o meu canal. E aí foi quando eu abri o jogo, que eu falei pra eles que eu não tinha condições de continuar com o canal, que eu ia parar com o canal. E aí eu comecei a ganhar tudo. Ganhei câmera, ganhei celular do meu próprio público. O próprio público que eu conquistei. Em você e... Eu sou muito amada pelo meu público. Eles realmente me dá muito orgulho, assim, sabe? Dá gosto de gravar vídeos pra eles, porque eles realmente me amam muito. É raro o que eu falo, eu sei que é raro. Você não vai escutar isso que eu falo em igrejas. Você vai nas igrejas, na maioria hoje em dia, você só vai ouvir doutrina. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você vai pro inferno. Então, mostrar o amor, trazer o amor pra uma pessoa que não merecia, Eu merecia receber os milagres que eu recebi, eu não merecia. Eu era podre, mas eu recebi. Por isso que se chama graça. E é isso que eu levo pras pessoas. Não precisa ser perfeito. É só você acreditar que Deus pode mudar a tua vida. Essa é a minha missão, entendeu? E você vê bastante gente que passou dificuldades parecidas com as suas e elas vêm conversar com você. Um monte. Na verdade, um monte de gente saiu da vida que tava. Várias prostitutas me procuraram falando que saiu da prostituição. Algumas até se casaram, graças ao meu canal. Aconteceu muita coisa. Muitos. E aí é muito gostoso, porque você faz um trabalho e para inspirar as pessoas. Quando elas te dão isso de volta, esse retorno... Eu vi que valeu a pena. Pessoas depressivas também me procuraram, falando que foram curadas da depressão. Sabe, esse negócio de depressão, muita gente diz que é só emocional. É uma doença. As pessoas pensam... Hoje em dia se fala mais sobre isso, né? As pessoas falam que era frescura antigamente, né? Mas não é frescura, porque eu mesma, mesmo servindo a Deus, mesmo depois de ter vivido um monte de milagre, eu passei por uma fase de ter depressão. E eu não tava em pecado, eu não tava fazendo nada errado. E eu passei por uma fase, entendeu? Então, eu acredito que é tudo ligado. Tem que ter a parte... Eu nunca passei por
com psicólogo, mas eu falo pra eles procurarem psicólogos, porque eu não tive oportunidade. Mas eu falo, vocês têm que se cuidar, entendeu? Só que não abandona o espiritual também. Tem que ter equilíbrio. Então tem muita gente que recorre só a remédios, só a psicólogos, mas esquece do espiritual. E o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. A gente tem, todo mundo tem um espírito. E a gente tem que cuidar do espírito também. Então o meu canal é voltado pro espiritual. E é interessante essa parte que você falou que teve depressão até quando já tava na religião, ali na igreja. Sim. Porque as pessoas, elas buscam uma vida perfeita, entendeu? Então não existe você tá isso. mostrando que, por mais que igual, teve um momento ruim, mas agora tá bem de novo. Tipo assim, a São minha momentos. vida comparando com antes, hoje eu sou muito feliz. Nossa, eu sou extremamente feliz, mas eu não sou perfeita. Meu, eu já conversei com Deus, eu já vi Deus, é meio que... Eu já tive uma experiência, já tem vídeo que eu falo sobre isso, de uma maneira muito sobrenatural, já vi sonhos, essas coisas. Já vi anjos, já vi demônios, eu já tive muita experiência mesmo. Só que tudo isso não fez de mim uma menina santa, perfeita. Eu continuo errando, eu continuo falhando, eu continuo tendo raiva, eu continuo irritada. Às vezes eu tenho raiva de algumas pessoas também, dá vontade de tomar naquele lugar, mandar para aquele lugar. Entendeu? Porque eu vivo o pé no chão. E é isso que traz a diferença na vida das pessoas. As pessoas não se sentem, tipo assim, meu Deus, eu sou um lixo, que eu não consigo ser perfeita, eu não consigo ser santa, eu não consigo ser, sabe, do jeito que a igreja pede. Ninguém consegue. Então eu trago o cristianismo de uma maneira real na vida das pessoas. É realidade pura. E eu falo dos meus erros também, eu não fico dando uma de santa, não. Se eu faço coisa errada, eu vou e falo, gente, fiz isso, vocês não sabem o céu. Fala, tem que falar. Você conversa mesmo com o seu público. É papo reto. E coisas assim, coisas... Mas é legal, porque daí as coisas pessoas pesadas. vão achar que você tem uma vida, mas tá maravilhosa. Não, tem os erros. É uma empatia. Eu me exponho, E você se preocupa eu abro com as eles, minhas eu acho. feridas, até hoje, eu mostro tudo e aí eles retornam. Eu me abro pra eles e eles se abrem pra mim e aí gera uma cura. Mas nesse meio também tem muitos haters. Ah, Como gente, que vários, você principalmente lida com eles? satanistas. Me amam. Eles dão ibope aí. Como que eles ficam mandando várias mensagens, te afeta, como que é? Não, na verdade, eu fico brincando bastante, mas a maioria dos haters são os próprios evangélicos. Eles A minha briga não é com gente do mundo. Eu não tenho briga com ateu, eu não tenho briga com satanista. Eu tenho briga com gente dentro da igreja, é a minha maior guerra. Porque eu sou muito livre. Eu não uso saião, cabelão, me maqueio, eu brinco. Eu tenho amigos gays, entendeu? Porque Deus me ensinou a amar as pessoas. Deus, ele é amor. Entendeu? É claro que eu acredito na Bíblia. Pra mim, a Bíblia é verdade absoluta. Porque eu escolhi acreditar nisso. Mas, assim, a minha maior briga é com religiosos. É com pessoas que não conheceram um Deus vivo e vivem só ali na lei, né? Só vivem ali nos julgamentos. Julgamentos, né? Julgar que você tá errada por tal coisa. Você usa shorts, é pro inferno. Meu, ontem eu postei uma foto de biquíni, foi uma polêmica. Um monte de gente falando. Mas eu não deixei de postar, eu sou normal, entendeu? Se não gostar, tchau. E hoje em dia, essa relação com a moça que te acolheu? É minha amiga até hoje. Inclusive, eu vou casar, ela vai ser madrinha do meu casamento. E ela vai comer até hoje. E a sua ex-patroa, como que é também? Vai ser madrinha também do meu casamento. Todo mundo lá, né? Tá certo. E a sua outra amiga, ela continuou lá? Não, ela saiu também dessa vida, tá casada, tem filhos. Então, mas assim, assim, Deus me tirou de um lugar que muitas pessoas morrem, sabe? Não é brincadeira, não. A gente pensa que é fácil, não é. Muita gente... Eu conheço muitas menininhas adolescentes, né? Que, ai, que legal, eu vou pra prostituição. Eu já vi meninas, sabe, fazendo vídeo no YouTube falando, meu sonho é ser prostituta. Falei, menina, você não sabe o que você tá falando. Ilusão, é tudo ilusão. Mas eu levo a minha vida assim com muito bom humor, sabe? Eu conto a minha história, eu brinco, eu dou risada, eu sou eu, assim, é esse jeito. E essa história eu acho que já inspirou muita gente, Muito. que você acompanha. Mas tem alguma palavra que você quer enfatizar, que você acha para as pessoas? Quero dizer para as pessoas não desistirem da vida, não desistirem dos sonhos dela também, porque por mais que seja impossível, existe um Deus que ele realiza sonhos sim, se você acreditar. Só que tudo existe um tempo. Às vezes a gente quer que tudo realize no nosso tempo. Mas se a gente confiar, fazer a nossa parte e acreditar e orar, eu acredito muito no poder da oração. Porque tudo que eu alcancei hoje eu tô bem. Eu não tinha onde morar, hoje eu moro numa casa linda. Deus mudou completamente a minha vida. Hoje eu sou uma youtuber respeitada na internet, no meio cristão. A vida é assim, todas as suas feridas, Deus vai usar
para levar cura para outras pessoas. Então tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Às vezes a gente não entende na hora, mas lá na frente a gente vai entender. Então o meu recado é, tudo que você está passando na vida, Deus ele só está permitindo porque ele sabe que você aguenta, e lá no futuro, lá na frente você vai entender. Você vai ser mais forte, vai poder ajudar mais pessoas. O que é a vida se você não poder ajudar outras pessoas? Não tem sentido. Muitas vezes eu queria desistir, aí eu olhava pro meu público, eu falava, não, eu vou fazer por eles. É isso, obrigada, Dani. Imagina.